Sabe aquela ideia de que as democracias morrem com um golpe militar com tanques na rua? Então, o livro Como as Democracias Morrem mostra que hoje em dia a ameaça é outra. Ela vem de líderes eleitos que vão corroendo as instituições aos poucos, por dentro. Vamos entender como esse processo acontece. E essa citação do livro é perfeita, né? Ela resume bem o nosso tema central. A morte da democracia hoje raramente é um evento explosivo com data marcada. É muito mais uma erosão lenta, gradual e que para muita gente passa batido, sem nenhum alarme que faça a sociedade inteira parar e prestar atenção. Para a gente entender essa morte sutil da democracia, vamos explorar o processo em 4 etapas. Primeiro, como os autocratas chegam ao poder, através do que o livro chama de alianças fatídicas. Depois, a gente vê o Manual do Autocrata, o passo a passo que eles seguem. Em seguida, a importância das regras não escritas. E, por fim, o desafio final para defender a democracia. Então vamos lá. O primeiro passo nessa caminhada nem sempre parece perigoso. Muitas vezes começa com o que os autores definem como uma aliança fatídica. Essa fábula antiga ilustra o perigo de uma forma brilhante. Políticos tradicionais do establishment acham que podem controlar uma figura extremista, um outsider, para servir aos seus próprios interesses, mas acabam perdendo o controle da situação. Isso não é só uma fábula, né? É um padrão que, infelizmente, se repete na história. A gente viu isso na Alemanha de Weimar, que abriu as portas para Hitler, e também na Venezuela moderna, com a ascensão de Hugo Chávez. Olha só essa frase de um político alemão da época sobre Hitler. Chega a ser assustador. Ela mostra toda a arrogância, o erro de cálculo catastrófico de quem acredita que vai conseguir domar o demagogo que ajudou a colocar no poder. A história já mostrou que quase sempre quem se dá mal são eles. Certo. Mas e depois que essa aliança fatídica funciona e o poder é entregue? Bom, aí não é improviso. Os novos autocratas costumam seguir um roteiro, um manual bem consistente para ir desmontando a democracia por dentro, peça por peça. E esse manual tem 3 passos principais, todos feitos com uma aparência de legalidade, o que é o mais perigoso. Primeiro, eles tentam controlar os árbitros, tribunais, agências de fiscalização. Depois, partem para cima dos jogadores-chave, oposição e imprensa. E, por fim, eles tentam mudar as regras do jogo para se perpetuar no poder. O mais interessante é ver como essas táticas não são exclusivas de uma ideologia ou de um lugar. A gente vê isso de Perón na Argentina, a Fujimori no Peru e até mesmo no sul dos Estados Unidos. O manual para minar a democracia se repete de forma assustadora. Isso, claro, faz a gente pensar. Desses sinais todos, qual deles parece mais presente hoje em dia? É uma reflexão importante. Deixa sua opinião aqui nos comentários. E aproveita para ativar as notificações, porque assim você não perde nossas próximas análises. Mas tem um ponto crucial. Esses movimentos autocráticos, todo esse manual, eles só funcionam de verdade quando algo mais profundo já se quebrou. Os autores argumentam que só a Constituição, a lei no papel, não segura a onda. A democracia depende de regras não escritas, de normas de comportamento. É como um jogo de basquete de rua. Tem as regras oficiais, mas o jogo só funciona por causa dos códigos que todo mundo ali respeita. E 2 dessas normas são essenciais. A primeira é a tolerância mútua, ou seja, aceitar que os seus oponentes políticos são adversários legítimos, não inimigos que precisam ser destruídos. A segunda é a reserva institucional, que é basicamente ter bom senso e não usar todo o poder que a lei te dá até o limite só para levar vantagem. O caso do Chile, no início dos anos 70, é um exemplo trágico. Como a gente vê aqui na linha do tempo, em só 3 anos o país foi de uma cultura de diálogo e compromisso para um colapso total dessas normas, o que abriu o caminho para o golpe militar de 73. Isso tudo nos leva à linha de defesa final, talvez a mais importante de todas contra essa decadência da democracia. O livro argumenta que os próprios partidos políticos são, ou deveriam ser, os guardiões da democracia. A principal tarefa deles seria a de filtrar, de isolar e derrotar figuras extremistas, mantendo essa turma bem longe do poder. Às vezes, esses guardiões têm sucesso. Foi o caso da Bélgica e da Finlândia nos anos 30, quando partidos rivais se uniram para barrar extremistas. Mas outras vezes, como na Alemanha nazista, eles falham miseravelmente. Se essa análise foi útil para você, não esquece de curtir e seguir o PneumoBR. Isso ajuda muito a gente a continuar produzindo mais conteúdos aprofundados como este. No fim, o livro nos deixa com uma pergunta que é um verdadeiro desafio. Já que a democracia depende de muito mais do que leis no papel, será que nós estamos prestando a atenção necessária a essas regras não escritas do jogo? Fica aí a reflexão.